Novo episódio da novela Kylian Mbappé. O Paris Saint-Germain está preparando uma ambiciosa lista de contratações para o próximo ano para convencer o jovem atacante francês a ficar no clube. Fala-se de uma proposta de renovação de contrato a curto prazo, neste caso até meados de 2024, para evitar a sua saída a custo zero no final desta temporada. A novela de Kylian Mbappé continua trazendo novos capítulos diariamente para a satisfação dos amantes do futebol em diferentes cantos do planeta futebolístico. Claro, desta vez pode ser mais do que uma notícia positiva para os interesses do PSG, um clube francês que, claro, chegou a desistir da sua estrela por não ter sucesso na renovação de contrato em mais de uma ocasião. De acordo com o que a ESPN publica, a equipe francesa está trabalhando em alguns reforços muito ambiciosos para o próximo ano, com firme intenção de manter Kylian Mbappé, além de que o jogador é peça fundamental para o jogo contra o Real Madrid nos oitavos de final da Champions League. É por isso que o PSG está trabalhando na aquisição de Zinedine Zidane como novo treinador, enquanto mantém Mauricio Pochettino, que pode deixar o clube no final da temporada. Sem deixar de lado Zidane, o PSG também prepara dois reforços de alto nível para o meio campo. Estamos falando de Paul Pogba, de 28 anos, do Manchester United, e Franck Kessié, de 25 anos, do Milan, dois jogadores que trariam mais salto de qualidade. Ainda assim, o Real Madrid não está disposto a jogar a toalha na emocionante corrida pela contratação do Kylian Mbappé. Julien Laurent, o jornalista da RMS Sport, destaca que não está descartada uma extensão de contrato a curto prazo, que é mais algumas temporadas para Mbappé. No entanto, o jogador pode aproveitar o seu fim de contrato com o clube para ficar livre no mercado de transferência no verão de 2022, uma situação que os merengues desejam para obter seus serviços sem nenhum custo. Espanha, a opção mais viável para Tanguy Ndombele. O meio-campista não conseguiu convencer António Conte e já faz algumas semanas que os sinos de adeus soam para ele. Agora, a La Liga aparece novamente como um possível destino para ele. Ele marcou 2 gols e deu uma assistência nos 16 jogos que disputou pelo Tottenham nesta temporada. Diante disso, o meio-campista de 25 anos não convence António Conte. Assim, a equipa de Londres está começando a pensar em como vender o jogador. 2 semanas após o fim do mercado de inverno, a possibilidade de uma mudança de cenário começa a tomar forma, embora já tenhamos visto nas últimas horas que o jogador havia descartado a possibilidade de partir para Nápoles. A ideia de vê-lo no campeonato espanhol começa a tomar forma, pelo menos de acordo com o que explica o L'Équipe. Atlético de Madrid, Barcelona e PSG surgem como possíveis clubes que podem contratar o jogador e que, para eles, o salário do jogador não seria um problema, deixando claro que Ndombele não deve parar em clube qualquer, mas sim para os grandes da liga. O Atlético de Madrid pode estar interessado nele como meio-campista e contratá-lo como lateral direito. Fala-se também do Barcelona porque o seguiu em 2019 como possível contratação, embora neste caso sem sucesso. Por outro lado, o jornal L'Équipe lembra que o PSG também se interessou pelo jogador no passado recente, a quem Kylian Mbappé pediu nesse mesmo verão como contratação. Então, eles apontam na França que poderia ser uma boa reivindicação para que o atacante pudesse acabar renovando seu contrato, como dizem lá em Paris. Competição pelo Graphic Race. O meio-campista foi uma das grandes descobertas desta temporada e por isso também vê seu preço subir e os rumores disparam. Barcelona, nesta temporada de transição, conseguiu descobrir vários jovens talentosos que se destacaram e agora estão se destacando sob as ordens de Xavi Hernández. Um deles é Gavi, um meio-campista de 17 anos que também se tornou internacional completo com a Espanha. Autor de 1 gol e 3 assistências, este futebolista é uma das grandes esperanças para o futuro da entidade do Barça, um jogador regular no 11 inicial da equipe culé que o clube também quer renovar em breve para adaptar ao seu papel atual no elenco catalão. Com isso, alguns clubes da Premier League Bayern de Munique monitoram o jogador. O jornal Sport explica que o jovem talento vem como é desencadeada a competição pela sua contratação, já que os melhores times ingleses disputam cientes da sua situação contratual. Manchester City, Liverpool e Chelsea, na Inglaterra, querem enviar suas propostas no jogador. Já o Bayern de Munique, como o jornal Sport também afirma, também está acompanhando o jovem talento do Barça, de tal forma que a competição entre vários dos grandes nomes da Europa que têm opções para receber este futebolista que disparou. Exigências de Ajax por Nicolas Tagliafico, autor de 1 gol e 1 assistência em 12 jogos pelo Ajax nesta temporada. Nicolas Tagliafico é um dos laterais mais comentados da atualidade, ligado ao Barcelona e Olympique de Marseille e outros vários clubes. O defesa está agora no noticiário porque as informações da TC Sport explica quais são as exigências da equipe holandesa para com ele. Assim como nos diz a TC Sport, a equipe holandesa só se desvincularia do jogador por transferência se pagarem um valor exigido, cerca de 7 milhões de euros. O zagueiro de 29 anos, que tem contrato até 2023, não renovou e, como dissemos, neste momento já entrou no radar de vários grandes clubes da Europa.
Julian Alvarez encanta o Napoli. Ciente de que podem perder Lorenzo Insigne, que vai para a MLS no final desta temporada, o elenco de Luciano Spalletti aumenta o interesse pelo promissor atacante do River Plate. Luciano Spalletti, treinador do Napoli, está mudando seu elenco com a ambição de dar aquele passo tão necessário na arena competitiva. Aliás, a entidade partenopea vai enfrentar o Barcelona numa Liga Europa, conquistada pelo Villarreal na última edição. Agora, de acordo com informações divulgadas pela Gazeta dello Sport, Julian Alvarez, de 21 anos, está se tornando bastante importante na lista de compras italianas. Em teoria, a estrela pertence ao River Plate, progrediu mais do que a equipa esperava. Além disso, pode haver outros interessados neste período de transferência de inverno em 2022. Continuando, Nápoles pretende agir nos próximos dias com a firme intenção de levar o jovem atacante. Claro, deve-se esclarecer que Julian tem um grande número de pretendentes no velho continente para resolver o seu futuro longe de El Monumental. Sem deixar a Série A Inter não desistirá do argentino. Da mesma forma, a pérola do River Plate já esteve relacionada com três gigantes da La Liga: Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Quanto ao Napoli, considera que Julian Alvarez, cuja cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros, tem potencial para preencher o lugar de Lorenzo Insigne, que assinou com o Toronto. A posição determinada de Osasuna por Ardane Hernandes, de 32 anos, padrão defensivo de Osasuna, está na órbita de Valência para promover o projeto de José Bordalás, na capital de Turia. Com certeza representa uma última opção para o eixo central da retaguarda. No entanto, conforme especifica o jornal AS, o treinador da equipe encarnada tem sido franco sobre o seu defesa. Vendê-lo sob nenhuma circunstância. Me incomoda pensar que podemos vendê-lo ou que uma equipe o queira. Não há oferta para ele e temos Aridane. Temos isso muito claro, disse ele. A contratação de 20 milhões de euros que o AC Milan quer. A diretoria do Milan está considerando a contratação de Anthony Barak, meio-campista tcheco que brilha no Hellas Verona. O futebolista, que também está no radar da Juventus e do Inter, foi avaliado em cerca de 20 milhões de euros. Autor de 8 gols e 4 assistências nos 19 jogos oficiais que disputou nesta época, o checo Anthony Barak já se consolidou como um dos principais suportes de uma equipa do Hellas Verona que, para já, ocupa 10º lugar no campeonato italiano. Como esperado, o seu desempenho não passou despercebido. Segundo o Libero, o jogador já conseguiu chamar a atenção de pelo menos 3 grandes clubes da Itália. O referido trio seria formado por Juventus, Inter e Milan. Com um preço acessível, aparentemente são os rossoneiros que deram o passo mais decisivo para aproveitar seus serviços. O jogador de 27 anos conseguiu cativar o técnico do Milan, Stefano Pioli, que o considera uma alternativa mais do que adequada para Brahim Dias de Málaga. Embora não se saiba o valor que os seus prestígios pretendentes poderão colocar na mesa, a referida fonte indica que serão necessárias cerca de 20 milhões de euros para que a diretoria veronese considere vender o internacional. Assim, Milan planeja a aquisição. Pietro Pellegrini chegou emprestado ao Milan em agosto, vindo, como sabemos, do Mônaco, ao qual pertence, neste caso, uma aposta clara para o futuro que os rossoneiros fizeram com este jovem talento de 20 anos para quem tinha a opção de compra e que não participou desses jogos até agora. Apesar disso, como explica a informação do Sport Mediaset, a equipe lombarda decidiu adiantar a compra deste jogador para este mês. Portanto, a equipe de San Siro dará esse passo à frente para garantir a posse desse jogador de futebol o mais rápido possível. Então, é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Então, até o próximo vídeo.